Começando agora mais um Se Liga Político, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2025. No cardápio de hoje, Aqui no Brasil, os partidos já estão naquela articulação para 2026. Né? Teve fusão suspensa, aliança reforçada em São Paulo. sim, e o Supremo Tribunal Federal de olho nas emendas. E ainda saiu pesquisa de opinião aí. Isso que deu o que falar. Lá fora, a tensão entre Israel e Irã, olha, subiu bastante. Diplomacia mundial mobilizada. E o presidente Lula se preparando para a cúpula do G7. Muita coisa. Bastante. Vamos começar então por aqui, pela movimentação dos partidos. Aquela fusão que parecia certa entre o Partido da Social Democracia Brasileira e o Podemos. Foi suspensa, né? Pelo jeito, a disputa foi pelo comando mesmo do novo partido. É o que parece. E agora o Partido da Social Democracia Brasileira já voltou a conversar sobre federação, com republicanos, solidariedade e o Movimento Democrático Brasileiro. O que isso diz pra gente? Ah, diz muito, né? Mostra como essa briga por cargos, tipo, imediatos acaba emperrando uma união que, no papel, parecia estratégica. Fica clara a dificuldade de montar uma força de centro mais unida, sabe? E como as alianças são fluidas, sempre com o olho lá em 2026. É um cálculo constante, né? E falando em 2026 e alianças, o Partido Social Democrático do Gilberto Kassab vai colocar comerciais na TV, isso lá em São Paulo. Para mostrar que a parceria com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, está firme e forte. Exato. E o curioso é que o Kassab, bom, ele também faz parte da base do governo Lula aqui em Brasília. Como funciona isso? Isso é, digamos, um clássico da nossa política. Manter um pezinho em cada canoa, né? Permite ao partido ter influência em diferentes níveis de poder, tanto no Estado quanto federalmente. E deixa as opções abertas, claro. Mesmo que pareça contraditório para quem olha de fora. Entendi. É jogo de cintura. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na política. O senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa da deputada Carla Zambelli, os dois do Partido Liberal. Sim, eu vi. Ele chamou a condenação dela de injusta, né? E a fuga do país de ato de desespero. Isso. Mesmo admitindo o crime, que foi a invasão de sistema. E ainda sugeriu incluir o caso na anistia dos atos de 8 de janeiro. Só que o crime dela foi antes. É uma estratégia, né? Tentar transformar uma questão que é judiciária em perseguição política. Para questionar a decisão. Exatamente. Questionar a legitimidade da decisão e talvez borrar um pouco as linhas entre legislativo e judiciário. Mobiliza a base também. Certo. E por falar em judiciário, o Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino marcou uma audiência pública importante. Para discutir a constitucionalidade das emendas parlamentares, né? Aquelas que devem movimentar, sei lá, uns 50 bilhões de reais só este ano. É muito dinheiro. A questão é se o Congresso não está, digamos, tomando conta demais do orçamento, né? Esse é o ponto central. O debate é sobre o equilíbrio entre os poderes. O Supremo está avaliando se essa forma de distribuir o orçamento não tira poder demais do executivo, sabe? E se isso não pode levar a um uso talvez menos eficiente ou mais político do dinheiro público. É uma discussão fundamental. Com certeza. E para a gente fechar o cenário nacional, saiu pesquisa Datafolha e indicou que a percepção sobre o governo Lula piorou um pouco em relação à inflação e segurança, isso comparando com o governo Bolsonaro. Esses são temas muito sensíveis para a população, né? Inflação, segurança, mexem diretamente com a vida das pessoas. Sim, Uma percepção negativa aí pode ser um ponto fraco importante para o governo. E, claro, um prato cheio para a oposição explorar, já pensando nas próximas eleições. faz sentido. Bom, vamos girar o globo agora. Oriente Médio. A situação por lá esquentou bastante. Sim, escalou feio entre Irã e Israel. Tivemos ataques diretos com mísseis iranianos, deixaram feridos em Israel. A coisa ficou tão séria que a embaixada da Suíça em Teherã, que, bom, cuida dos interesses americanos por lá, chegou a fechar temporariamente. E parece que teve retaliação, ataques israelenses do Irã também. Essa mudança, sabe, de ataques indiretos via aliados para confrontos diretos entre os dois países é muito perigoso. Aumenta muito o risco, né? Riscos de um conflito maior na região e já impacta a economia global. O preço do petróleo reagiu na hora. É um alerta máximo. E o mundo todo está de olho, claro. A China criticou os ataques de Israel, mas também se ofereceu para mediar. Potências como Estados Unidos, França, Reino Unido,
todos pedindo calma, contenção. E aqui no Brasil, a nota do governo Lula condenando as ações de Israel gerou críticas internas da oposição. Essa mobilização internacional toda mostra a preocupação com a instabilidade na região. E essa divisão interna aqui no Brasil sobre a nota. O que mostra... Mostra, de novo, como a política externa virou também um palco para a disputa política doméstica, né? Cada lado usando o cenário internacional para marcar sua posição aqui. Entendi. Enquanto isso, o presidente Lula está de malas prontas. Embarca amanhã para a reunião do G7 lá no Canadá. Sim. O foco principal, pelo que foi divulgado, vai ser segurança energética e minerais críticos. E ele também deve aproveitar a viagem para divulgar a COP30, né? Conferência do Clima que vai ser aqui no Brasil. Com certeza. A participação do Brasil nesses fóruns é sempre estratégica. É uma vitrine, uma chance para o país se posicionar nessas discussões globais importantes. Especialmente meio ambiente e energia. Exato. E tentar usar isso para ganhar influência internacional, avançar a agenda climática com a COP30. É importante estar nessas mesas. Ufa, bastante coisa para começar a semana, hein? Cobrimos aí os principais pontos para ninguém ficar desinformado. Valeu pela companhia por aqui. Amanhã a gente está de volta com mais notícias e análises para deixar o dia mais informado. Até lá!